Imagine saltar de um avião a milhares de metros de altura e de repente perceber que seu paraquedas falhou. Nesse momento, você tem apenas alguns segundos para tomar a decisão mais importante da sua vida. Se conseguir resolver o problema a tempo, pode sair com algumas lesões e uma história inacreditável para contar. Mas se não, o impacto será devastador. Confira agora os momentos mais extremos de paraquedistas em apuros e como eles conseguiram sobreviver. O experiente piloto de acro paragliding, Kevin Philip, escapou por pouco durante uma manobra radical na Espanha. Ele tentava realizar um truque em meio a turbulências fortes, quando de repente, seu paraquedas principal ficou inutilizado. O pesadelo de qualquer paraquedista havia se tornado realidade. Todo paraquedista possui um paraquedas reserva para emergências, mas Kevin enfrentou uma enorme dificuldade para ativá-lo. Ele lutava contra o tempo enquanto caía em alta velocidade, e qualquer erro poderia ser fatal. Mesmo diante do perigo extremo, ele manteve a calma, respirou fundo e tentou de tudo para liberar o equipamento. Mas a cada segundo que passava, o solo ficava mais próximo e a situação se tornava ainda mais desesperadora. No último instante possível, Kevin conseguiu acionar o paraquedas reserva, reduzindo a velocidade da queda e evitando o pior. Foi por uma fração de segundo que ele escapou da morte. Oh my God! As imagens desse momento inacreditável foram registradas por sua câmera e mostram o verdadeiro significado de sangue frio e controle emocional em meio ao caos. Tudo parecia perfeito. O aluno e seu instrutor estavam prontos para um salto incrível. O céu aberto, a vista deslumbrante e a adrenalina no limite. O cenário dos sonhos para qualquer paraquedista. Mas em questão de segundos, esse sonho virou um pesadelo aterrorizante. Pouco depois do salto, o aluno começou a girar descontroladamente no ar. Antes que pudesse estabilizar o voo, ele cometeu um erro crítico. Abriu o paraquedas principal antes da hora. Esse foi o começo de um desastre. O instrutor perdeu o aluno de vista e por alguns instantes ele desapareceu da câmera. Mas quando voltou a aparecer, a cena era de puro desespero, um momento de tensão extrema. Tanto o paraquedas principal quanto o reserva se enrolaram em sua perna, deixando-o preso em meio às cordas. Ele caía sem nenhum paraquedas funcionando enquanto girava em alta velocidade. Ele tentou de tudo, cortar o principal, liberar o reserva, estabilizar a queda, mas nada parecia funcionar. A cada segundo o chão se aproximava e ele sentia que estava perdendo a consciência devido à rotação extrema. Em meio ao caos, ele chegou a pensar em desistir, mas ao olhar para baixo e perceber que ainda tinha altitude, decidiu tentar mais uma vez. Mesmo preso e girando sem controle, ele continuou lutando para estabilizar o paraquedas. E por um milagre, ele conseguiu. Aterrissando ainda de cabeça para baixo, ele sobreviveu com apenas uma fratura no dedo mindinho. Um final inacreditável para um dos saltos mais assustadores já registrados. E o mais curioso, ele já havia feito esse mesmo salto antes, e tudo correu normalmente. Mas dessa vez, cada segundo no ar foi uma luta pela vida. Se ter um paraquedas com defeito já é assustador, imagine se os dois falharem ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos, em um dos incidentes mais tensos e perigosos já registrados no paraquedismo. Logo após o salto, Marcos percebeu que teria problemas. O paraquedas principal ficou preso e ao tentar ativar o reserva, outro desastre aconteceu. O equipamento apresentou falha mecânica. Com nada funcionando e o solo se aproximando rapidamente, ele precisou tomar decisões rápidas e precisas para evitar o pior. O pesadelo continuava. Durante a tentativa de abrir o reserva, o aço da conexão de um dos paraquedas simplesmente quebrou, fazendo com que o paraquedas reserva também falhasse. Mas foi aí que Marcos provou ser um verdadeiro guerreiro.
com uma presença de espírito inacreditável, ele tomou a decisão certa no momento mais crítico. Ao invés de cortar o paraquedas principal antes de acionar o reserva, como seria o protocolo padrão, ele manteve o principal preso, permitindo que conseguisse manualmente ativar o tecido extra necessário para desacelerar a queda. Mesmo assim, o paraquedas não estava completamente funcional, e Marcos precisou lutar contra um giro violento até tocar o solo. O impacto parecia brutal, mas para o espanto de todos, ele se levantou imediatamente e ainda fez um sinal de positivo para o motorista que passava pelo local. Marcos sobreviveu a um dos piores cenários possíveis no paraquedismo e mostrou que manter a calma pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Saltos de base jumping já são extremamente perigosos, mas o que aconteceu com Andy Lewis foi algo que nem os mais experientes gostariam de enfrentar. Tudo deu errado em questão de segundos. Após o salto, Andy percebeu que seu paraquedas principal não estava funcionando corretamente. Sem pensar duas vezes, ele tentou realizar o corte para liberar o equipamento com defeito. Mas um detalhe tornou a situação ainda mais desesperadora. O cabo de corte ficou preso devido ao acúmulo de sujeira e poeira. Sem conseguir liberar o paraquedas a tempo, ele estava caindo fora de controle, enquanto tentava desesperadamente encontrar uma saída. Cada segundo no ar parecia uma eternidade. O paraquedas estava apenas parcialmente inflado, o que significava que ele não tinha total controle sobre a queda. Com apenas 3 células infladas, a situação ficou crítica. A única opção era tentar um pouso forçado e torcer para sobreviver. A tensão era máxima. Andy estava caindo rapidamente e sem um paraquedas totalmente funcional, e qualquer erro poderia ser fatal. Mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu realizar um pouso que desafia a lógica. Saltos de paraquedas fazem parte do treinamento militar, mas imagine a cena, todos os seus companheiros ativam seus paraquedas com sucesso, menos você. Foi exatamente isso que aconteceu com esse soldado. Em meio ao exercício, ele percebeu que seu paraquedas simplesmente não abriu. O tempo estava se esgotando. Ele manteve a calma, seguiu o treinamento e conseguiu abrir seu paraquedas no último instante. O equipamento abriu a poucos segundos do impacto, reduzindo drasticamente a velocidade da queda. Por muito pouco, ele não se tornou uma estatística trágica. O soldado escapou fedendo, mas vivo. Seu treinamento e sangue frio foram cruciais para evitar um desastre. Quando tudo parece ir bem no salto, mas o paraquedas resolve falhar em pleno ar, o que você faz? Mostrar o dedo do meio e segue em frente? Lógico. Claro, estamos brincando. Quando o paraquedista se vê em apuros, ele precisa de muito mais do que uma atitude irreverente para resolver um problema no ar. Apesar do caos no ar, esse paraquedista manteve a calma e seguiu os procedimentos padrão. Desenrolou seus paraquedas, corrigiu a rotação e conseguiu controlar a situação. Tudo se resolve em poucos segundos e o pior foi evitado. Surreal, não é mesmo? O paraquedismo é uma verdadeira montanha russa de adrenalina e situações como essas mostram como a preparação, o controle e, claro, a sorte podem fazer toda a diferença. Não perca mais momentos como este, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro dos vídeos mais emocionantes do mundo dos esportes radicais. Obrigado e até o próximo salto!